Tony Kroos quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre a atitude polêmica de Vini Jr. com Xabi Alonso durante essa semana. E o que ele disse pegou muita gente de surpresa. E do jeito mais Tony Kroos possível, calmo, direto e com aquele tom de quem fala pouco, mas fala o necessário. Fica até o final porque nós vamos te mostrar o que o alemão realmente falou, a reação do Vini dentro do Real Madrid e o que a mídia espanhola revelou sobre os bastidores dessa história. No final, eu quero saber de você a sua opinião. E para quem perdeu o lance dentro de campo, vale lembrar o que aconteceu. O Real Madrid estava vencendo o Barça por 2-1 no Santiago Bernabéu. E aos 26 minutos do segundo tempo, Xabi Alonso chamou Vini Jr. para sair. Assim que viu o número dele na placa, o brasileiro ficou indignado, reclamou com o treinador e, segundo a leitura labial das câmeras, disse o seguinte: "Eu vou embora do time, melhor eu ir." Mas o curioso foi a reação do Real Madrid. Silêncio absoluto. Nenhuma bronca pública, nenhuma punição. O clube preferiu o manual clássico da gestão de vestiário: deixa a poeira baixar. Mesmo jogando menos, Vini vinha rendendo muito. 13 jogos na temporada. 10 como titular, 5 gols, 4 assistências e 9 participações diretas em gols. Sem contar as estatísticas físicas, foi o jogador com mais sprints em alta intensidade contra o Barça. Mas ele não é o único incomodado. Rodrigo, Valverde, Camavinga e até Endrick, que ainda nem estreou, também tem demonstrado frustração. O vestiário está cheio de pequenas irritações, e a explosão de Vini foi só o sintoma mais visível de um incômodo coletivo. Nos bastidores, já se sabia que a relação entre Vini e Xabi vinha se desgastando há algum tempo. As substituições constantes, a queda de minutos em campo e a sensação de que o técnico não confiava totalmente no camisa 7 estavam incomodando. A cena viralizou e muita gente começou a questionar o clima entre os dois. Mas Kroos, com a experiência de quem viveu anos dentro daquele vestiário, tratou de minimizar a polêmica. E olha o que ele falou: "Isso acontece. Já passei por várias situações parecidas. Nem sempre é algo para se levar tão a sério. Os treinadores, principalmente os que já foram jogadores, costumam entender." Tony foi ex-companheiro de Vini e uma das vozes mais respeitadas do vestiário merengue. O alemão não só defendeu Vini, como mudou completamente a forma como todo mundo passou a olhar o episódio. E foi nesse cenário que surgiu Tony Kroos, o alemão frio, calmo e respeitado, o tipo de voz que muda o ambiente de um vestiário inteiro. Durante o seu podcast, Kroos resolveu falar sobre o caso, e o jeito como ele fez isso surpreendeu a todos. E ele disse o seguinte: "Quando você tem uma atuação excepcional, especialmente em um jogo como este, você não fica feliz ao ser substituído. Eu também nunca gostei disso, mas para ser justo, nunca fui direto para o vestiário depois." Enquanto parte da imprensa fazia tempestade, Kroos pediu calma e mandou o recado: "Vocês não estavam lá, não sabem o que é estar no meio de um clássico, com 80 mil pessoas gritando e o coração batendo a mil." Com essas palavras, Kroos não passou pano. Ele lembrou que dentro de campo, com a adrenalina no limite, a emoção fala mais alto que a razão. E foi além. "Você sempre pode julgar de fora, mas gosto de lembrar que ninguém, exceto quem está lá em campo, sabe o que realmente se passa. A maioria dos que julgam não consegue se colocar no lugar dele." Para completar, Kroos ainda mandou um recado indireto a Xabi Alonso: "Já passei por isso muitas vezes. Nem sempre é preciso levar tudo tão a sério. E os treinadores que foram jogadores entendem isso." As declarações mudaram o tom da conversa dentro do Real. Os jogadores mais jovens enxergaram na fala de Kroos uma demonstração de liderança silenciosa. Mesmo aposentado, o alemão ainda dita o ritmo de equilíbrio que o Real Madrid precisa, porque no fundo, todo mundo ali sabe que o problema vai além de um chilique. A relação entre o elenco e Xabi Alonso está desgastada. Muitos jogadores acham o técnico fechado demais ou pouco comunicativo, às vezes distante. Rüdiger já tinha reclamado da falta de diálogo. Rodrigo começou a fazer indiretas públicas. Valverde e Camavinga também. E Endrick, que ainda não jogou um minuto, começa a perder a paciência. O Vini Jr. acabou virando símbolo disso tudo. Ele é emoção pura. Quando se esquenta, reage com intensidade e vive o jogo no limite. Vini Jr. foi às redes pedir desculpa e mandou essa: "Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no Clássico. Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente. Às vezes, a paixão me domina. Sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa." Como o Kroos passou bastante tempo com o jogador, ele entende tudo isso. Ele não passou pano para a atitude do jogador, mas também não apontou o dedo. Mostrou que para pisar dentro de campo, a emoção e razão são bem diferentes. Às vezes, é o coração que toma a decisão antes da cabeça. Xabi Alonso falou na coletiva, mas acabou evitando o tema. "Olha só, falaremos sobre isso internamente. Não quero perder o foco do que é realmente importante." O Xabi também disse que o Vini Jr. nem pediu desculpas a ele depois do chilique, mas concordou em deixar pra lá o assunto, porque quando o jogador tá em campo, o sangue ferve e pode acontecer muita coisa durante o jogo. A diretoria aceitou o pedido de desculpas do jogador, mas ficou bastante chateada com o episódio, porque isso acaba afetando o time inteiro. Mas o vestiário entendeu o recado e também o desafio. Xabi vai precisar provar que sabe comandar, não só taticamente, mas emocionalmente, um elenco cheio de estrelas.
No papel, o Real segue líder da La Liga, com 27 pontos em 30 possíveis. Mas fora das 4 linhas, o episódio deixou um alerta. O time precisa voltar a falar a mesma língua. E por isso o gesto de Toni Kroos foi tão importante. O cara trouxe humanidade, calma e empatia para um ambiente fervendo. E talvez seja isso que falte no futebol hoje. Menos gritaria, mais compreensão. No fim das contas, essa história vai muito além de Vinícius, Xabi Alonso ou Kroos. Ela fala sobre o choque entre o emocional do jogo e a frieza do futebol moderno. Nessa temporada, Vini Júnior jogou 13 partidas pelo Real Madrid. Ele começou como titular em 10 delas, mas foi substituído em 7. Nos outros jogos, entrou no segundo tempo. Até agora, o camisa 7 marcou 5 gols e deu 4 assistências entre 2025 e 2026. Vinícius sente tudo no limite. Alegria, raiva, frustração. E é justamente isso que o torna diferente, imprevisível, decisivo. E agora, a bola está com o Real Madrid. O Real segue na La Liga no top 1 da tabela, mas também não pode relaxar em nenhum minuto, porque tudo pode acontecer. O time precisa de sintonia. A temporada é longa, e se essa desconexão entre técnico e elenco não for tratada agora, o talento individual pode não ser suficiente para segurar a pressão. E parece que o clima nos bastidores do Real Madrid anda bem diferente. Já começaram a surgir rumores de que Vinícius Júnior estaria insatisfeito com a situação no clube, e o papo é que ele até cogitou deixar o time. Segundo o jornal Sport, o brasileiro estaria frustrado por ter perdido um pouco do protagonismo desde a chegada de Kylian Mbappé. Nas últimas temporadas, Vini foi o grande nome do ataque merengue, mas agora divide os holofotes com o astro francês, e isso estaria mexendo com ele. Além disso, o atacante de 25 anos não estaria nada contente com algumas decisões táticas de Xabi Alonso, que desde que assumiu o comando, vem mudando a dinâmica do time. Mesmo com contrato até junho de 2027, Vinícius já avaliaria uma possível saída na próxima janela de transferências. E o destino favorito, o Paris Saint-Germain. O clube francês aparece como principal opção, caso o craque realmente decida encerrar seu ciclo em Madrid. Enquanto isso, Vini aproveita os dias de folga em Mônaco, e a imprensa espanhola tenta decifrar o que vem pela frente. Toni Kroos deu um recado que não foi um tom de bronca ou de passar pano. O ex-craque falou com propriedade que Vini exagerou indo pro vestiário, uma atitude impulsiva por parte do jogador. Essa fala viralizou nas redes sociais e ganhou elogios até de torcedores do Barcelona, que disseram que Kroos deu uma aula de maturidade. Enquanto isso, parte da torcida madridista pediu para a diretoria dar mais apoio a Vini diante das críticas que ele sofre constantemente da mídia espanhola. No fim, muita gente condenou também a atitude de Yamal nesse jogo. O jogador vinha provocando o elenco do Real, depois dele afirmar que o time merengue roubou no campeonato espanhol. O jogador jogou várias indiretas em algumas lives, e isso não passou batido pela mídia espanhola. Pois é, pessoal, alguns dizem que o Vini exagerou e desrespeitou um ídolo do clube. Outros acham que ele apenas reagiu a provocações e está cansado da hipocrisia da imprensa espanhola. Xabi precisa reconectar o elenco. Vini mostrar que aprendeu com o erro sem perder a chama que o faz ser quem é. E você, de que lado fica nessa história? Kroos tem razão em defender o companheiro ou Vini passou do limite? Comenta aqui embaixo, deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!